O trauma da pandemia da Covid ainda é muito presente na vida dos milhões de brasileiros que precisaram conviver com internações, mortes, lockdown e a demora até a chegada das vacinas. Por isso, as notícias do surgimento de uma variante mais contagiosa e mortal de Mpox, antes conhecida como varíola dos macacos, deixou tanta gente em alerta. A Anvisa está monitorando a chegada de passageiros que apresentem sintomas e que tenham vindo de áreas onde o contágio do vírus tem sido recorrente. O governo brasileiro tem agido para ter vacinas contra a doença disponíveis em pouco tempo. Ainda não é possível dizer que a gente vai enfrentar uma nova pandemia com Mpox. O que cientistas do mundo todo têm alertado é que a próxima pandemia está mais próxima do que a gente imagina. Quarta-feira, 28 de agosto de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Aqui você já sabe, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática. Uma notícia importante do momento, hoje a gente vai conversar sobre saúde, esse surto de Mpox. A Organização Mundial da Saúde declarou emergência sanitária global e a gente vai entender melhor o que isso significa com a médica infectologista Luana Araújo. Aliás, dessa vez eu divulguei nas minhas redes sociais, gente, perguntas. Aliás, a possibilidade de vocês fazerem perguntas aqui no Em Detalhes. Depois me digam o que vocês acharam sobre isso. Vou fazer mais vezes. Para quem não tem as minhas redes, no Instagram é @GabiVarela com Y e 2 L's no Varela. E no Twitter, no X, é Gabi Varela com B mudo também, 2 L's no Varela. Acho que tem alguns temas que podem ser interessantes e saúde é algo que mobiliza muita gente preocupada, porque a gente já teve a pandemia de Covid-19. Então, abri essa caixinha no Instagram e nas redes sociais para vocês poderem participar também. Isso gera muita preocupação nas pessoas, como eu disse, e a doutora Luana é muito especialista em trazer informação de qualidade, lógico, e também ajudando a gente a manter a calma, a lucidez nesses momentos. Então, é um prazer te receber aqui, doutora Luana. Prazer falar contigo. Obrigada por aceitar nosso convite. Imagina, Gabi, o prazer é todo meu. Fico muito feliz em estar aqui com vocês. Espero ajudar a todo mundo. Vamos começar, então, falando sobre esse decreto, vamos dizer assim, da Organização Mundial da Saúde de emergência global. O que isso significa na prática? Quais são as medidas que a OMS toma a partir de agora? E como que o mundo, e a gente aqui no Brasil também, tem que olhar em relação a esse alerta? Acho que a primeira coisa importante é lembrar que uma emergência internacional não é uma declaração de pandemia. Tá? Primeira coisa, porque acho que as pessoas ficam muito aflitas nesse sentido. É uma nova Covid, vai parar tudo, vai fechar tudo. Não tem nada a ver com isso. A declaração de emergência internacional é um instrumento que permite que os países tenham acesso e se mobilizem com recursos específicos para lidar com essas crises que estão passando. E ajuda os outros países a se prepararem para uma eventual situação em que eles vão ficar em contato com o mesmo tipo de doença. Então, é muito mais uma ideia de proporcionar, de promover uma coordenação internacional do que dizer, olha, para tudo porque temos uma doença de uma magnitude extremada. Não é isso, é um passo anterior importantíssimo, que, portanto, faz com que todo mundo, inclusive nós brasileiros aqui, precisemos ficar atentos e consigamos rever os nossos planos relacionados à contingência em termos de pandemia, entender o que a gente precisa fazer, procurar fornecedor de vacina, desenvolver a vacina, pensar na segurança de portos, aeroportos e fronteiras, enfim, dar aquela olhada de novo para ver se está tudo bem para que a gente consiga lidar com uma emergência dessa se isso chegar ao nosso território. Isso é muito importante. Você termina a frase, doutora, dizendo se isso chegar ao nosso território. Hoje a gente está gravando, importante dizer isso, no dia 27 de agosto, à tarde, terça-feira à tarde.
A Anvisa foi notificada sobre esse caso suspeito de mpox no aeroporto de Guarulhos. A gente está falando, e a gente vai entrar em todos esses detalhes, mas de uma cepa nova específica. O que quer dizer esse caso, né? O passageiro ele estava 12 dias em área restrita para refugiados no aeroporto. Isso gera algum tipo de alerta? Gera algum tipo de preocupação? Do que a gente está falando nesse caso desse passageiro? Primeira coisa é que isso não significa nada. Não em termos de mpox, tá? Primeira coisa. Primeiro porque o paciente não tem um quadro documentado, não está confirmado, nem confirmado ainda que isso é mpox. Mpox tem, como todas as outras doenças, possíveis diagnósticos diferenciais. Um bastante comum, quer dizer, o que é diagnóstico diferencial? É aquilo que a gente, a partir daquele conjunto de sinais e sintomas, sem ter uma confirmação laboratorial, por exemplo, a gente pensa em várias hipóteses que podem causar aqueles sinais e sintomas. Então, se você me permitir, eu vou rapidamente tentar lembrar as pessoas quais são os sinais e sintomas de mpox. Tá? Por favor, era uma pergunta que eu ia te fazer. Porque aí facilita as pessoas entenderem como é que esse caso está sendo conduzido. Então, a mpox é uma doença viral. Cuja principal transmissão é de animais para humanos, principalmente pequenos roedores. E eles esse vírus ele é endêmico do centro africano, daquela região centro-ocidental africana. Estou falando isso por quê? Para o pessoal não achar que pequeno roedor aqui no Brasil vai transmitir mpox. Não é isso, tá? Lá isso acontece dessa maneira. A mpox pode se transmitir de pessoa a pessoa, dependendo do clado, é uma palavra estranha para a gente, as pessoas nunca ouviram falar nisso direito, mas clado se refere a vírus, nesse caso, um pouco distantes, não muito parecidos entre si, mas que ainda causam a mesma doença, há clados diferentes, portanto. Então, vão ouvir falar em clado 1, em clado 2, parece ser um pouco mais benigno, o outro parece causar uma doença um pouco mais grave, e isso é importante a gente lembrar, porque depois, quando a gente falar sobre o que acontece no Brasil de fato, eu quero que vocês tenham essas palavras guardadas, tá? Mas eu vou voltar para a mpox, quadro clínico. Então, qual é o quadro clínico? Quando a pessoa entra em contato com esse vírus, ela tem até 21 dias, mais ou menos, para desenvolver sintomas. Veja, bem diferente do que a gente via com o Covid, que era uma coisa mais imediatista, né? Mas no caso da mpox, a gente está falando de uma média aí entre 3 e 17 dias, estamos falando de uns 14 dias por aí. E aí, quais são os sintomas que as pessoas desenvolvem? Normalmente, um quadro que parece um quadro de resfriado, um quadro gripal, febre, dor no corpo, dor nas costas, cansaço, pode ter dor de cabeça, calafrios, então é uma coisa bastante inespecífica. E cerca de 1 a 4 dias depois que esse quadro inespecífico se abre, começam lesões de pele. Essas lesões de pele começam com um rache, como a gente fala, como se fossem umas manchinhas vermelhas, e em cima dessas manchinhas a gente tem o desenvolvimento de umas lesões, começa a ficar um pouquinho mais alto, faz uma bolinha, aquilo infecciona, né, no olhar do leigo, estoura, né, faz uma ferida de fato, cobre com casquinha e depois aquela casquinha cai e está resolvido. O paciente, ele infecta do momento que ele começou a ter sintomas parecendo resfriado até a última casquinha cair da pele dele, tá? Então é também um período longo de transmissão. Então, lembrando disso, a gente volta para o caso do aeroporto. Esse paciente estava aqui já há alguns dias, abriu o quadro agora. Então, pode ser mpox por conta dessa história? Pode, mas pode ser também catapora, varicela, que é uma doença prima, vamos dizer assim, que causa lesões que são parecidas. Então, a gente ainda não sabe se esse paciente é mpox. Ele pode ser, por exemplo, catapora, tá bem? Mas o que é importante dessa história? Ele foi visto, ele está isolado, o aeroporto recebeu todas as medidas de higiene, de limpeza que precisa acontecer nessas circunstâncias, e todo mundo que teve contato com esse paciente foi visto, foi examinado, questionários foram feitos, né, para as pessoas que estiveram ali perto dele, e nenhum outro caso foi encontrado até o momento. Fica todo mundo em observação, mas é muito importante entender que não é um alerta gigantesco, não está todo mundo em desespero, precisa entender exatamente o que aconteceu com essa pessoa, e para a gente, povo brasileiro, o que fica nossa vigilância funcionou e precisa continuar funcionando.
Fundamental. Você já trouxe vários pontos aqui que eu ia te perguntar sobre, por exemplo, como que a gente sabe que o caso é mais grave, né, em relação a esses sintomas. Importante também a gente dizer, né, doutora Luana, que a gente já teve um surto de mpox em 2022. Até o Fred Santana, ele pergunta qual é a diferença, e acho que você explicou muito bem, a gente está falando aqui dessa nova variante que é o clado 1B, né, que é esse nome técnico aqui, para as pessoas entenderem, e acho que a gente pode trazer um pouco como que está sendo o panorama no mundo, porque é isso, a gente não tem um caso dessa nova variante no Brasil. Eu acho que isso é preponderante na sua fala, até para as pessoas poderem ficar mais tranquilas. O que a gente tem é no continente africano e também um primeiro caso na Suécia, não é isso que a gente está acompanhando até o momento? Exatamente. Então, assim, ó, no Brasil, a gente teve um surto de início em 2022, mas veja, ele não acabou aqui não, tá? O Ministério da Saúde já mostrou que a gente tem casos mensais sendo reportados de mpox no Brasil, mas todos eles referentes, aí eu vou voltar na história do clado que você estava falando, do clado 2, que é aquele que primeiro apareceu lá em 2022 no resto do mundo, né? Foi aquele que conseguiu se propagar para o resto do mundo em 2022. É o que a gente continua tendo. Tá? Qual é o medo, vamos dizer assim? É que este clado 1, essa variante 1B, né, esse clado 1B que a gente está vendo já há algum tempo, não é de agora, inclusive, nessa região africana, conseguiu ter uma propagação extremamente eficaz. Então, a gente tem aí hoje, a gente está falando 27 de agosto, mais de 17 mil casos de mpox no continente africano, em 12 países. A maior parte dos casos acontece na República Democrática do Congo, que é um país que, infelizmente, passa já também há muito tempo por uma questão socioeconômica, social, majoritariamente, né, uma guerra civil, que faz com que as pessoas passem por situações extremamente graves sociais, que se desloquem, que fiquem em abrigos, né, que não tenham as melhores condições de moradia, e isso sempre é favorável à disseminação de doenças infecciosas. Isso é uma grande tragédia. Então, neste país, passando por essas condições em que a gente tem uma grande porcentagem também da população desnutrida, o que faz com que elas tenham menor condição de lidar com doenças infecciosas de uma forma geral, de se defender, uma boa imunidade. Isso tudo é um grande caldeirão que faz com que essa doença consiga ser tão preponderante naquela região. Mas é naquela região ainda, né, com esse caso na Suécia que você comentou, e é isso que aflige todo mundo, porque lá ela parece ter uma capacidade de transmissão maior e uma letalidade também maior. Mas, de novo, são muitos fatores confundidores, né? As pessoas nessas circunstâncias com uma imunidade mais deprimida por conta de todos esses problemas. Então, a gente não sabe se a doença vai se comportar do mesmo jeito em outros lugares, mas a gente não tem que pagar para ver. Então, a ideia da emergência é essa. Vamos cuidar para que isso não chegue em outros lugares, mas é claro, o que a gente precisa fazer é cuidar de onde ela está acontecendo. E isso, infelizmente, ainda é um grande problema global. Me parece que o alerta é uma palavra muito adequada, né? Porque é isso, a gente tem que estar alerta e não entrar em pânico, né? A primeira coisa que você disse, né, doutora Luana, não é uma pandemia. É pra gente olhar para isso com cuidado para saber como que isso deve ser tratado. E acho que também a gente pode falar dessa experiência anterior que a gente teve em 2022, até para conter esses casos de mpox. Eu peguei até alguns dados aqui do Brasil para a gente ter ideia desse clado anterior, né, que é o 2 que você disse, né, que é o 2B, que é aquele que é mais leve em comparação a essa nova que a gente está conversando. Em 2024, aqui no Brasil, a gente teve pouco mais de 900 casos até agosto. Isso são dados da Folha de São Paulo, essa forma mais branda da doença, então. E no estado de São Paulo, de janeiro até o dia 22, foram 417 casos no estado.
Em 2022, que foi esse momento também que houve esse alerta da OMS, chegou a pouco mais de 4 mil, então a gente não está nem perto da situação de 2022. Eu acho que quando a gente olha para os dados, isso também dá uma tranquilizada para a gente entender que os casos estão muito abaixo do cenário que a gente observou em 2022, né? Isso, então assim, a gente precisa sempre entender que é uma doença que pode ficar por aí, então ela precisa fazer parte do pensamento do profissional de saúde, né, que essa é uma hipótese diagnóstica para casos com esses sintomas, né, que podem acontecer, mas a gente não está nem perto, mas nem perto mesmo, não só daquilo que a gente viveu, como da realidade do continente africano por agora. Mas é isso, né, a gente precisa sempre estar alerta, porque enquanto todo mundo, enquanto ninguém estiver completamente seguro, não tem ninguém seguro. É isso. Então, assim, dizer, não, mas isso é um problema do continente africano, deixa para lá, então não tem problema, ou não deixa ninguém chegar aqui, fecha a fronteira, não deixa vir de não sei de onde, coisas que a gente já viu acontecer, obviamente são pensamentos e decisões completamente equivocadas, para dizer o mínimo. Porque, primeiro, esse é um mundo globalizado, não tem mais como você impedir que as coisas aconteçam dessa maneira. O que a gente tem que fazer é lidar com os recursos, aumentar os recursos, né, para se defender, mas também ajudar aqueles locais que estão passando por dificuldades a lidar com aquilo tudo. E esse é um grande problema com a Mpox. Veja só, nós temos vacina contra a Mpox, mas o Congo, né, que é o país mais atingido, até este momento não recebeu uma dose de vacina. E isso por conta de várias circunstâncias complexas e vários erros e várias dificuldades. Lembro a todos também que não tem muito tempo o mundo falhou em conseguir construir um consenso global para lidar com pandemias. Os países ditos desenvolvidos não abriram mão de um monte de coisa, então deixaram os países em desenvolvimento em situação bastante grave. Muito vulneráveis a essas circunstâncias, como a gente está vendo acontecer agora. Um outro problema é que a própria OMS, que tem por hábito um comportamento mais conservador no sentido de proteger a própria reputação, né, e de agir com muita cautela, até agora não tinha, até muitíssimo pouco tempo, não tinha liberado nenhuma autorização emergencial para a vacina da Mpox, que é uma vacina existente. E muitos países, principalmente no continente africano, eles não têm agências regulatórias nacionais, como a gente tem a Anvisa, por exemplo. Eles não têm, então eles ficam na dependência da agência regulatória da OMS. Se essa agência não diz estamos liberando a vacina, essa vacina não chega para as organizações que ajudam esses países a se vacinarem, porque também tem problemas graves com o próprio sistema de saúde. Então, essa lentidão e essa inação, esse protecionismo do mundo dito desenvolvido, de novo, bem, né, dito, é muito grave e coloca não só esses países, como o resto do mundo inteiro sob risco. E, doutora Luana, o fato da gente ter esse alerta impulsiona algum tipo de perspectiva para que essa vacina chegue até o Congo? O que a gente gostaria é que isso acontecesse, mas a gente tem alguns problemas. O primeiro é que um único laboratório fabrica a vacina contra a Mpox. Então, esse laboratório deveria ter a sua capacidade extremamente expandida para conseguir dar conta dessa demanda. Você imagina só, Gabi, que no continente africano a demanda que se aventa para poder conter a doença ali seria de 10 milhões de doses. Estados Unidos e Europa acabaram de anunciar uma doação para o continente africano de 350 mil doses em conjunto. Não dá nem para começar. Entende? Certamente, como aconteceu com a Covid, vão ter produções que vão atender ao próprio mercado. E não está errado você querer proteger o seu povo, tá certo? Mas não adianta você proteger o seu povo enquanto essas outras pessoas sofrem, porque não é só uma questão humanitária. Veja, esses vírus, quanto mais eles invadem pessoas, quanto mais infecções eles conseguem fazer, mais oportunidades eles têm de se multiplicar e de sofrer mutações.
Vou voltar muito rápido na história do clado. As pessoas conhecem muito a palavra variante, a palavra cepa, mas clado é meio esquisito, né? Então eu vou voltar lá. Variantes são aqueles vírus que têm uma pequena distância genética entre si. Eles se multiplicam, vão sofrendo mutações, que são aqueles pequenos erros, vamos dizer assim, na sua própria estrutura, e isso vai fazendo com que eles vão ficando um pouquinho diferentes entre si. Então, essas diferenças pequenas genéticas, a gente vai dizer que esses vírus, então, são variantes uns dos outros. Cepa, que você chegou a mencionar, é quando essas variantes adquirem, por conta dessas mutações, uma característica observável diferente. Então vamos pensar assim, essa variante agora é mais transmissível, ou ela causa um sintoma diferente, ou ela se evade mais fácil do sistema imunológico, isso vira uma cepa. E o clado é aquele que é um pouco mais distante, ainda é o mesmo micro-organismo, mas ele é um pouco mais distante entre si, causa a mesma doença, mas já tem características bastante diferentes. Então veja, quanto mais ele consegue sair por aí, quanto mais ele infecta, quanto mais ele sofre mutações, maior a chance dessas divisões, dessas distâncias irem crescendo e das próprias vacinas que a gente consegue criar irem perdendo a sua atividade. Então não adianta a gente ficar brigando para dizer, eu tenho um maior estoque de vacina. Isso precisa ser aplicado, as pessoas precisam ser protegidas para que todo mundo entre em segurança, mesmo que não seja o seu povo. Essa é uma lição que a gente deveria ter aprendido com a Covid, mas aparentemente a gente deixou passar. Eu achei fundamental essa didática, porque as pessoas tendem a fazer essa comparação com a Covid, né? Até sobre a transmissão, muita gente mandou mensagem perguntando, mas se transmite em ambiente fechado, como é que a transmissão acontece mais facilmente? E quando a gente está falando de Mpox também, como é que acontece esse tratamento, né? A vacinação foi um ponto muito levantado, principalmente porque aqui no Brasil, a gente tem uma vacina, né, para varíola comum, ela imuniza contra a Mpox, então eu queria entender um pouquinho como é que isso acontece, até porque o Marco Porto, que é médico, ele mandou mensagem também, falando, a varíola comum foi dada como extinta, né, e aí a vacinação acabou sendo descontinuada. Como é que funciona, então? Ainda existem dessas vacinas no Brasil ou não? E aí eu vou reservar uns minutinhos finais para a gente poder falar de pandemia também, que é algo que você tem tratado muito nas suas falas, enfim, nas suas ponderações, eu acho que vale a pena a gente trazer também. Transmissão. A transmissão de Mpox, ela é majoritariamente por contato íntimo. Quando a gente fala contato íntimo, não significa contato sexual. As pessoas confundem um pouco isso. Claro que um contato sexual é um contato íntimo, mas nem todo contato íntimo é um contato sexual. Então, vamos lá. Contato pele com pele de pessoa vulnerável com pessoa com Mpox, ele é um contato de risco, principalmente quando tem lesões de pele, tá certo? Contato direto com aquele material das lesões de pele ou com a própria lesão de pele é um contato de alto risco. O contato sexual, obviamente, é um contato, né, de pele com pele, um pouco mais ostensivo, então ele também é um contato de risco. A Mpox também pode ser passada da mãe para o bebê, né, tanto por via materno-fetal, né, com a mãe com o neném ainda dentro dela, quanto, por exemplo, com o neném que está amamentando no peito. Se a mãe tiver lesões de Mpox, com esse contato íntimo próximo prolongado, essa criança também pode acabar se infectando. Mpox também pode ser transmitida por secreção respiratória, tanto saliva quanto secreção respiratória. E esse é um ponto complexo, porque não é o principal meio de transmissão da Mpox, longe disso, mas pode acontecer, de novo, por muito tempo, contato prolongado nesse sentido. Então as pessoas perguntam assim, então tenho que usar máscara por conta da Mpox? Não, a gente não tem caso de Mpox aqui que justifique uma adoção de máscara irrestrita, como a gente viu acontecer e era necessário com a Covid, que tem como sua principal forma de transmissão a forma respiratória. Isso não precisa acontecer com a Mpox, mas vamos voltar para aquelas medidas gerais muito inteligentes de higiene sanitária, que você está doente com quadro respiratório ou vai entrar em contato com alguém doente com quadro respiratório, o uso de máscara é uma
opção inteligente para proteção de todo mundo, tá? Bom, essas são as formas principais de transmissão pessoa a pessoa, tá? Lembro que a principal fora daqui do continente, né, daqui do Brasil ou de outros lugares do mundo, especificamente no continente africano, tem que lembrar que os pequenos roedores, como eu comentei, são grandes transmissores também do vírus para a população humana. Então, como é que a gente trata esse paciente? A gente trata sintomaticamente, a gente vai cuidando dele até que a doença acabe. Lembro que a mpox é uma doença que tende a ser uma doença benigna, mas que em pacientes mais vulneráveis, quer dizer, idosos, crianças, gestantes, pacientes imunodeficientes por qualquer circunstância, seja por doença infecciosa ou seja por câncer ou tratamento de câncer, por exemplo, são pacientes em maior risco de doença mais grave, como acontece normalmente com outras doenças infecciosas, tá? Então, vamos lá, transmissão, tratamento, vacina, né? A vacina, a varíola humana, como foi mencionado, é a única doença infecciosa extinta da humanidade. E ela aconteceu, a gente conseguiu chegar nesse ponto porque, vejam, as vacinas surgiram exatamente para combater a varíola, que era das doenças que mais matava no mundo há poucos séculos, né? A gente tem centenas de bilhões de óbitos na história da humanidade relacionados à varíola humana. Então, a primeira vacina surgiu exatamente para combater a varíola humana, e a varíola humana é a única doença extinta, então eliminada do mundo, doença infecciosa eliminada que a gente conseguiu fazer. A mpox, ela não é a varíola humana, ela não tem essa proximidade, embora a gente esteja falando sobre vírus primos, vamos dizer assim, a gente não tem a proteção da vacina da varíola humana contra a mpox. E mesmo que tivesse, a gente realmente não tem quantitativo, porque a gente não tem mais a circulação, portanto a gente não tem mais produção de vacina de varíola, já que ela está eliminada, não é que ela tenha pouco, ela está eliminada, então a gente não tem mais essa produção, então não tem também como fazer isso. A gente tem uma vacina específica, já comentei, ela é produzida por um único laboratório, então eu acho que para o futuro o que a gente precisa é ganhar esta independência do nosso parque de saúde, nosso parque econômico industrial da saúde, para que a gente tenha uma soberania maior com relação a essas ferramentas, tá certo? Quando a gente fala em saúde, e principalmente em saúde global, a gente está falando de segurança nacional. Isso deveria ser encarado dessa maneira. Então, investir no nosso parque industrial da saúde significa trazer segurança para o nosso povo no futuro próximo, e é isso que a gente espera que aconteça. Doutora Luana, para a gente fechar, eu já ouvi em outras oportunidades você falando sobre uma nova pandemia, né? A possibilidade de uma nova pandemia, a gente não sabe qual que seria o agente causador da próxima pandemia, até porque na de Covid a gente também não imaginava que seria Covid, né? Tinha uma possibilidade maior, você até já falou sobre isso, de ser influenza, por exemplo, né? Uhum. Agora, qual é a possibilidade que a gente tem disso acontecer nessa geração? Isso não deve levar muito tempo. Inclusive, a gente conhece a Covid como sendo a pandemia, lógico, que mais abalou o mundo inteiro, mas a gente teve antes uma outra... a gente teve o H1N1, né? Não foi da mesma magnitude, mas a gente teve também no nosso histórico. Então, queria te ouvir falar um pouco sobre isso também. E aí não estamos falando de mpox, assim, bem importante deixar isso claro aqui. Olha, a gente tem muitas ameaças à saúde global, né? Eu acho que agora esse é um tema que as pessoas estão entrando em contato, mas é uma preocupação que a gente tem há muito tempo, tanto é que a gente tem uma lista, né? Eu quero dizer, a ciência global, ela tem uma lista de possíveis agentes causadores de próximas pandemias, né? Quer dizer, agentes de potencial pandêmico. Os influenza normalmente estão ali no começo, estão lá em cima, porque são vírus que já circulam e que têm uma facilidade muito grande de circular e de ganhar características entre espécies. A gente está vendo isso acontecer agora, né, com a influenza que passou, já tem alguns anos, passou pelas aves, chegou nos mamíferos, infectou as vacas nos Estados Unidos
agora há pouco tempo, e aí a gente teve lá nos Estados Unidos também os primeiros casos humanos. Então, esse é um vírus que a gente sabe que está sempre à espreita no sentido de ganhar características que podem nos colocar sob risco. Os coronavírus estavam nessa lista também, mas um pouco mais abaixo, não era o que a gente esperava. Mas existem muitos outros. A própria dengue hoje é considerada uma doença com potencial pandêmico importante. Por isso também os investimentos em vacina que têm acontecido nos últimos tempos. Então, é sempre um jogo difícil de observar, de ficar vigilante e de entender para onde vai o dinheiro naquele momento, qual é o maior risco que a gente enfrenta para que aquilo esteja mais ou menos engatilhado, para que na eventualidade de acontecer uma dispersão pandêmica, a gente tenha condição de reagir rapidamente. Eu acho que essa que é a ideia hoje mais vigente dentro da saúde global. Entretanto, a gente está falando de como lidar com o problema, né, já estabelecido. A gente deveria estar pensando em como evitar o problema. E aí é onde a gente tem o maior fracasso. Né? Primeiro porque a gente continua agredindo o planeta de uma maneira irresponsável e em pouco tempo irreversível. E quando a gente faz isso, não é que a gente provoque o planeta para que ele responda, não, a gente simplesmente desequilibra uma circunstância que é extremamente finamente equilibrada. Então, quando a gente provoca esse desequilíbrio, a gente libera proliferações de bichos ou extinção de outros que fazem com que a gente, que é uma espécie de bicho que vive neste planeta, acabe ficando sob um risco desnecessário. É isso que a gente vê acontecer. Quando derruba uma floresta, quando há uma queimada como essa que aconteceu agora, a gente desequilibra essa natureza e aí se coloca, então, vivendo, portanto, num ambiente completamente difícil para a gente, tá certo? Ruim para a gente. E aí a gente permite que esses micro-organismos, principalmente, não tenham competidores e consigam chegar a essas espécies, incluindo a nossa. Então, como a gente tem um poder muito maior de provocar o problema do que de resolver o problema, que a gente ainda bate cabeça entre a gente, inclusive, a chance da gente, infelizmente, ter uma nova pandemia, isso não sou eu que estou dizendo, né, é o consenso global com relação a essas preocupações, ela é muito grande. Então, é muito possível que a gente veja, sim, outras pandemias nessa geração. A gente não consegue dizer a magnitude que isso vai ter, porque isso depende, de novo, de muita coisa, inclusive da nossa capacidade de resposta. Mas se a gente for olhar, Gabi, para o que está acontecendo com o Mpox, por exemplo, a gente está bem longe de conseguir uma resposta que nos deixe um pouco mais tranquilos e seguros para o futuro. Doutora Luana, quero muito agradecer a sua participação aqui. Eu sou uma grande admiradora do seu trabalho, conheci na época da Covid, acho que como muita gente, e foi fundamental ali naquele momento, né, de tanta apreensão que a gente passou, enfim, pessoas, né, muita gente perdeu, eu mesma perdi, então era muito fundamental eu estar ali acessando seu conteúdo sempre para poder ficar mais tranquila, e acho que nesse caso não é diferente, então quero agradecer muito a doutora Luana Araújo, é médica infectologista, e seja sempre muito bem-vinda aqui no Em Detalhes. Eu que agradeço a oportunidade, lamento pela sua perda, eu acho que é uma coisa que a gente sente ainda, né, e vai sentir durante muito tempo. Então, eu estendo essas minhas condolências para todo mundo que está nos assistindo, né, se passou por esse tipo de circunstância. E fico aqui à disposição, Gabi. Eu agradeço muito pela oportunidade, no que puder ajudar, estou sempre por aqui. Obrigada, querida. Eu vou deixar também a recomendação para as pessoas seguirem a sua rede, que é DR, né, de doutor Luana Araújo, isso, né? Então, o A do Luana e do Araújo tá duplicado ali. Então, para todo mundo poder seguir também e acompanhar as informações que você traz sempre. Obrigada e até uma próxima. Até. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui, já deixei a recomendação também da doutora Luana das redes sociais, depois me conta o que você achou aqui dessa vez que eu abri a possibilidade de perguntas para vocês poderem participar também, vou tentar abrir com mais frequência para vocês poderem participar. Quero lembrar também a você que está nos acompanhando aqui que a gente teve a aula com Luiz Carlos Bresser Pereira, que foi ministro da Fazenda, sobre neoliberalismo e também sobre como a gente
gente pode ter uma economia mais sustentável daqui para frente e o que a gente aprendeu com essas últimas décadas. Ele também ofereceu insights, né, para proteger o seu patrimônio em tempos de crise, de incerteza. Foi muito, muito importante essa aula. Então, se você perdeu, pode ficar tranquilo, porque vai ter replay. Tá liberado já, então não perde a chance de assistir essa aula agora, você que não assistiu ainda, ou para você que quer assistir de novo, tá? Então, vai ser online, gratuita. Você se inscreve em detalhesicl.com.br para poder acompanhar essa aula. Não perde essa oportunidade. Obrigada. Amanhã a gente está de volta às 10h30 da manhã. Agora tem Mercado Investimentos e depois Rolê ICL. Estamos também sempre nas plataformas de áudio, inclusive com essa versão estendida, entrevista mais longa nas plataformas de áudio e também no recorte ali do YouTube. Valeu, até amanhã. A aula com o professor Bresser Pereira foi histórica. Finalmente as pessoas poderam entender o que é essa história de neoliberalismo e por que ele distribui tanta miséria e injustiça. Mas isso ensinado por um dos maiores professores do nosso tempo, um ex-ministro da Fazenda, uma referência em economia. E ele mostrou uma vivacidade, uma lucidez e uma força de pensamento aos 90 anos que são inspiradoras. Muita gente está pedindo para poder assistir a aula novamente. E muita gente que não assistiu está pedindo para, de qualquer maneira, poder assistir essa aula. Então, a notícia boa é que a gente liberou o replay e ele vai ficar por pouco tempo disponível para você poder assistir. Essa aula inédita, histórica e maravilhosa para entender qual o grande problema que a gente vive e quais alternativas para a gente superar esse modelo. E no final, uma surpresa que a gente preparou para o pessoal que assistiu e que vai ser válida para você também. Um presente que acho que você vai gostar. Boa aula!